Jesus Cristo sai com a sua comitiva, os seus discípulos, da região da Judeia, e ele quer voltar para a Galileia. Jesus Cristo havia iniciado o seu ministério. João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele chega à beirada do Jordão, este é levado depois ao deserto, é tentado, e o diabo usa a palavra para tentar a Jesus, e com a palavra Jesus Cristo mostra a ele que não tentarás ao Senhor teu Deus. E este Jesus começa o seu ministério com grandes prodígios, com grandes sinais, que é dado àquele, como o próprio João diz, o verbo da vida, que se fez carne e habitou entre nós. E se nós olharmos para o mapa da região que Jesus Cristo cumpriu o seu ministério como homem, a Judeia na parte mais de baixo, a Galileia mais em cima, e de um lugar para outro existia um lugar que se chamava Samaria, a região da Samaria. E eles passavam para ir para a Galileia. Geralmente o caminho mais próximo era passar próximo ali às montanhas, aquela região montanhosa. E o texto diz que eles saíram, desde o início do capítulo 4, que ele deixou a Judeia no verso 3 e retirou-se para a Galileia. E atravessou a província de Samaria e chegou a uma cidade samaritana de nome Sicar, que é encontrada como sendo Siquém. E ali, numa aldeia samaritana, aquela região era exatamente as terras que Jacó dera a seu filho José, segundo nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 48, se não me engano, verso 22, quando Jacó, já de idade avançada, lá no Egito, abençoando os seus filhos, dá a José muito mais que aos outros, e diz: a você será dada as regiões montanhosas, ali de Siquém, ali daquela área, que Jacó comprara, segundo está registrado em Gênesis capítulo 19, e Jacó comprara aquelas terras, e ali ele cavara um poço, e agora, milhares de anos, provavelmente 2000 anos depois, ou talvez até mais um pouco, entra a história perfeita de Deus, em que o Filho do Homem, naquele lugar deserto, encontra um poço e senta-se ao seu lado, e é exatamente o poço de Jacó. Poço significa lugar que vai dar vida, lugar onde há fontes de água, e os poços naquela época eram abertos geralmente em lugares onde existia fontes. E muitos de nós, os irmãos e amigos, já devem ter visto isso até em filmes. As pessoas estão caminhando no deserto e de repente eles encontram um lugar que chama-se oásis. É um lugar onde existem muitas fontes de água. E não há nada melhor para um peregrino, para um viajante que está caminhando, viajando pelo deserto, do que encontrar um lugar onde ele possa matar a sua sede. O Deus feito homem, que veio para que nós pudéssemos entender, e para que ele pudesse levar no seu corpo as mesmas marcas do sofrimento que nós padecemos. O texto deixa isso bem claro sobre a humanidade de Jesus. Diz que ele sentou-se à beira daquele poço porque ele estava cansado, e os seus discípulos haviam ido comprar comida porque ele estava com fome. E diz o texto que aquela mulher chega, e quando aquela mulher chega até onde Jesus, o mestre dos mestres, está sentado, ele diz: dá-me de beber. Poço é lugar de fonte da vida.
Desde o Gênesis, nós encontramos que a história do povo de Deus, a partir de Abraão, é uma história onde o poço está sempre sendo apresentado no caminho deles. Foi em um poço que Abraão fez um juramento diante de Deus e diante da presença de Abimeleque, primeiro, de que ele não iria contra os filisteus. Foi em poços cavados, quando Abraão e o seu sobrinho Ló ia para Sodoma, para aquela região de Sodoma e Gomorra, quando tiveram que se separar, por causa que os rebanhos deles, não, por serem muitos, os poços que existiam ali, que eles cavaram, não dava conta de saciar os seus rebanhos. Houve briga entre os pastores, e então Abraão leva Ló a um lugar, e ele decide pelas suas próprias vistas. Poços sempre estão no caminho do povo de Deus. Quando nós lembramos de que um poço, ele é fonte de água, nós também lembramos que no contexto nosso, quando nós chegamos em um lugar, nós cavamos um poço, porque às vezes a agência que cuida do saneamento de água e esgotos da cidade ainda não chegou até aquele lugar. E aí você cava um poço, às vezes alguns são rasos, logo se acha água, outros são bem profundos, mas você encontra água. Às vezes na época que não tem muita chuva, aquele poço pode querer secar, mas é incrível que sempre, na época da água, retorna. Quando as chuvas vêm, geralmente precisa cavar mais um pouco, mas a água retorna. Poço é lugar de fonte de vida. E aí, aquela mulher, quando chega até Jesus, nos faz lembrar que poço também, que testemunha de vida, é lugar de encontro. Aquela mulher que levava no seu ventre aqueles gêmeos, numa luta terrível, quando Isaac mandaram o seu servo buscar alguém dentro da sua parentela, conforme o seu pai lhe dissera, para que pudesse servir-lhe de esposa, o servo de Isaac vai até o lugar da parentela de Abraão, e ali ele chega na beira de um poço, e então uma mulher chega, e ele pede que essa mulher dê água para os seus animais, e ela dá água para os seus animais e também para ele, e ali ele diz, tal qual o seu Senhor lhe dissera, que aquilo era o propósito de Deus na vida daquela mulher que se chamava Rebeca. Ela dá água para os animais de Isaac, através do seu servo, dá água ao seu servo, e o seu servo lhe apresenta a ela, dizendo, eu vim porque o meu Senhor me mandou. E depois aquela mulher é levada até Isaac, e ele lhe toma por esposa. Poço é lugar de encontros. Não sabia Jacó que ele mesmo, em épocas futuras, talvez a história do seu pai lhe fora contada, do encontro de seu pai e sua mãe, e também que a sua mãe era estéril, e que Deus havia lhe abençoado, e dado a ela filhos para a descendência de Isaac. Jacó jamais imaginaria que naqueles mesmos lugares onde seu pai passara, que na terra da sua parentela, lá onde Labão morava, lá onde a sua mãe morara, ele também se sentaria à beira de um poço, e que ele conheceria ali uma mulher que daria água a ele e aos seus animais, e que o seu coração se apaixonaria tremendamente por aquela mulher chamada Raquel. Por seu lugar de encontros, a mulher samaritana vem, encontra-se com Jesus ali, Jesus olha para ela e diz, dá-me de beber, e começa-se ali um diálogo que traz lições maravilhosas para nós.
A mulher começa a perguntar a Jesus, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana. A província de Samaria era um lugar onde os judeus utilizavam para chegar até a Galileia, mas eles não gostavam de pisar ali. A história vai apresentar que, por causa de alguns reinos que tomaram Jerusalém, tomaram Israel, os que foram levados para um determinado lugar, acabaram casando-se com outros povos, e então nasce um povo que não é aceito entre os outros, e os samaritanos que cultuavam ali no monte separado, no lugar onde eles diziam que Deus estava presente, segundo o que Moisés apresenta lá, quando Deus fala com Moisés, lá naquele monte, lugar de bênção, e ali há uma separação. Os judeus não consideram os samaritanos. Os samaritanos são como que a pior classe das pessoas existentes na terra para os judeus. Aquela mulher olha para Jesus e diz: mas tu és judeu. Porque as características estavam bem claras em Jesus. E tu estás falando comigo que sou a mulher samaritana? Essas duas nações não têm nada para se falar uma com a outra. Isso não acontece normalmente. Mas o poço é lugar, o poço que testemunha da vida é lugar de encontro. Lugar de encontro que pode durar para sempre. Rebeca e Isaac, até que a morte os separe. Jacó e Raquel, até que a morte os separe. Raquel foi sepultada em uma das jornadas. Mulher que Jacó amou tanto. E aquela mulher encontra então naquele homem uma palavra em que ele diz: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e este te daria água viva. O encontro daquela mulher com Jesus jamais sairia da mente dela, nem do seu coração. Estaria perpetuado em sua vida, mudaria a história dela para sempre. Quantas vezes as pessoas perdem a oportunidade de encontrar-se com o dono da vida? Quantas vezes as pessoas deixam passar a oportunidade de um encontro que pode marcar e modificar a